hoje sobre recanalização endovascular de obstruções venosas crônicas. E o primeiro speaker é não conhecido de todo mundo, Marcelo Ferreira, vai falar sobre reconstrução endovascular na síndrome da veia cava superior. Marcelo, por favor. Bom dia, Henrique, Arno, Cristina, bom dia a todos da audiência, prazer estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria fazer assim, umas pequenas considerações que eu acho que os senhores vão concordar comigo, que a angioplastia arterial periférica e o reparo endovascular dos aneurismas é muito popular entre os cirurgiões vasculares e, na verdade, pouca atenção tem sido dada à angioplastia do território venoso. Às vezes, geralmente, são vistas como menos nobres pelos cirurgiões vasculares, na sua grande maioria, e com uma perspectiva muito negativa, curiosamente. Se falando em baixa perviedade dessas recanalizações, alto índice de restenose e trombose, na verdade, esses pacientes muitas vezes ficam destinados apenas ao anticoagulante. A questão é, isto é verdade? Não, absolutamente. Existe na literatura, desde os anos 80, excelentes resultados na angioplastia venosa em vários sítios anatômicos. Na verdade, é um grande mercado para nós cirurgiões vasculares. Existe uma pletora de indicações, algumas delas estão listadas, então, aqui, para que a gente possa atuar, intervir no sistema venoso. Como eu falei inicialmente, angioplastia e irrigação venosa é um procedimento novo? Absolutamente não. Se vocês observarem aqui, nós não estávamos muito ligados a isso, mas os radiologistas principalmente, isso é um relato do American Journal of Radiology de 1986. Aqui, acho que o mouse mostra, né? Então, de 1986, já falando na angioplastia da veia cava superior. De maneira que absolutamente não é um procedimento novo. Nessa época, conhecido de todos, o Dr. Castanheira, de Minnesota, em 1996, depois publica também uma série já com estentes em 55 pacientes com excelente perviedade, uma perviedade secundária ou uma primária assistida de 60% a 70%. Ou seja, nós estamos aí falando meados dos anos 90 e hoje estamos em 2013. Então há um gap, há um período que nós não demos a atenção necessária a esses procedimentos. Na veia cava superior está se tornando mais comum, a gente estava acostumado a falar só no doente de câncer, né? Mas hoje a gente tem que lembrar que as indicações ou as complicações da veia cava superior por lesões benignas correspondem em algumas séries, como a da Mayo Clinic recentemente publicada, entre 20% a 40% dos casos, né? Esse é o sinal de Pemberton, que é muito interessante, na hora que o paciente levanta os braços, ele faz esse robô facial importante, que é um dos sinais da síndrome cava superior. As séries mais antigas, quase todas eram sobre doenças malignas, eram números relativamente pequenos, séries de 15, 20 casos, e a perviedade é excelente, como vocês podem observar. A perviedade é excelente aqui, todos quase acima de 80%, alguns casos, vários com 100% de perviedade, né? Aqui, de novo, uma série em que se fala, publicada em 2003, em que a maioria dos doentes eram doentes com tumores, ou seja, séries com obstrução por causas malignas. Eram pequenas séries, sempre causas malignas. O que acontece é que a primeira conclusão que você tinha nesse aspecto é o seguinte, aqui a perviedade a longo prazo não era questão. Na verdade, o que você está é oferecendo a esse paciente uma melhor qualidade de vida, já que ele muitas vezes tem um futuro ruim em termos de sobrevida, devido à doença primária. Existe uma classificação publicada em 1987, que não é muito falada, mas é muito interessante. A primeiro é a obstrução parcial com fluxo anterógrado da veia ásicos, que seria mais ou menos esse tipo que vocês estão vendo aqui. O segundo, tipo 2, ainda com obstrução quase completa, porém
porém, e ainda com fluxo anterior da veia ásicos, e o tipo 3, que seria a obstrução completa com fluxo invertido na veia ásicos. Ainda o tipo 4, com colaterais em toda a parede torácica, etc. Então, acho que também é importante a gente classificar esses doentes, porque para a gente saber o que está fazendo, como está fazendo. As lesões benignas, como eu citei, elas estão ganhando mais e mais casos, né? Estão aparecendo mais e mais, porque foi falado já previamente aqui hoje nesse congresso, os doentes estão usando mais catéteres, mais marca-passos, etc. Então, essa quantidade de acesso nesses vasos faz com que as tromboses fiquem mais frequentes. E hoje, então, antes 90% dos casos eram de causas tumorais, hoje a gente pode admitir que 70% ainda sejam casos tumorais, mas 30% hoje são de causas benignas, doentes com bom prognóstico. Aqui algumas séries dessas benignas, mostrando aos senhores que a perviedade tem se mostrado muito boa, quase 100% em grande maioria dos casos. Esse é um exemplo típico de um doente com uma estenose grave da veia cava superior e que no momento que você abre, mesmo que não seja uma abertura completa, no instantinho, rapidamente a artéria pulmonar se enche novamente. Em termos de diagnóstico, nós temos o duplex scan, a angiotomografia, a angiorressonância e a flebografia intraoperatória. Esse é um exemplo de um paciente com uma May-Turner pela angiorressonância. Aqui um exemplo de trombose da ilíaca esquerda, da veia ilíaca esquerda também, com angiorressonância. E eu acho que, na verdade, na minha visão pessoal, hoje eu prefiro a angiotomografia, que é aquele doente faz inicialmente um Doppler, muitas vezes, dependendo do local da lesão, se veia cava superior, na veia cava inferior, um pouquinho mais difícil, às vezes, dependendo se o doente é obeso ou não. Enfim, provavelmente, para programar seu procedimento, uma angiorressonância ou angiotomografia necessária. E eu chamo a atenção de alguns pequenos aspectos técnicos, que às vezes o doente tem um catéter para quimioterapia ou para diálise, trombosou a veia, e você vai ao hospital, muitas vezes o intensivista ou o clínico fala, não, retira logo esse catéter. E o que eu acho um erro, porque na verdade esse catéter, se ele está lá, muitas vezes ele vai te servir como um guia para depois você passar a ser o guia e aí fazer sua angioplastia e recanalização do vaso, praticamente isso facilita bastante para atravessar essas veias obstruídas, né? A técnica é muito parecida com a técnica que a gente usa para extremidades inferiores, que é push and go, né? Vai dilatando e progredindo. Acho que tem que ser lembrado também o papel do ultrassom intravascular, principalmente na Nutcracker e no May-Turner, hoje é fundamental o conhecimento. Às vezes, num doente com May-Turner, você, numa angiografia anteroposterior, você praticamente diz que não tem lesão e é necessário o ultrassom intravascular. Ele sim é que vai mostrar a você o local preciso dessa lesão. Aqui um exemplo típico de um May-Turner, na parte verde, a veia colabada, e depois do stent com ultrassom intravascular, mostrando a completa expansão dessa veia. Nós temos vários stents disponíveis. O all-stent ele tem suas dificuldades, porque o seu posicionamento é mais difícil, ele pode encurtar, principalmente na veia cava, há relatos de migração até para o átrio direito. O Palmais, ele é um stent balão expansivo, ele pode ser deformado por forças externas. O antigo stent da Cook, que era o Janturk, ele pode dobrar porque ele no meio há um intervalo. Então, todos têm alguns defeitos. Ultimamente, nós temos usado mais esse lançamento da Cook, que é o Zilvervena, porque tem maior força radial, é específico para a veia e tem uma precisão muito grande no seu posicionamento. Eu vou dar um exemplo aqui do caso. A nossa experiência até 2013 de veia cava superior são 17 casos, com basicamente todos os casos com stent primário. O sucesso inicial foi de 100%, independente da etiologia. E, ultimamente, temos usado mais esse stent Zilvervena. Esse como é esse stent, é 7 frente, ele no momento existe em diâmetros 14 e 16, com comprimentos de 100, 60 e 140. O sistema de entrega é de 80 ou 120, quer dizer, você podendo dar da veia femoral e até a veia cava superior. Não esqueçam que existem complicações, né, relatadas na literatura, estão em torno de 3 a 7%, quer dizer, infecção, embolia pulmonar, são coisas relativamente raras, mas existem. Eu acho que o maior receio é você, na ânsia de conseguir um resultado 100%, uma ruptura, uma dissecção na veia cava superior, na veia cava inferior. Na nossa série, o único óbito que tivemos foi uma ruptura de veia cava inferior, nessas angioplastias.
Aqui o relato dessas complicações, em que três rupturas já haviam sido reportadas, e esse grupo relata só como o quarto caso de ruptura de veia cava superior. Eu gosto de mostrar um exemplo clínico aqui interessante, que é uma jovem com insuficiência renal crônica, múltiplos catéteres, múltiplas fístulas, e ultimamente com volumoso edema do braço direito, facial, veias bem aparentes, é uma síndrome cava importante, e nós então fomos tentar fazer a recanalização da cava superior dela, e eu salientei, como foi dito bastante aqui hoje sobre paciência, o horário que começamos, que era às 10 horas e 18 minutos. Vocês observem que na primeira injeção enche a artéria pulmonar, mas não há nenhuma passagem para a veia cava superior. Puncionamos a fístula e por cima observamos que esvaziava pela veia ásgo, tadiamente até a veia ásgo do outro lado também. Então, uma obstrução completa. Aqui em mais detalhes, para os senhores observarem que o esvaziamento era todo feito pela veia ásgo da parte superior. Uma tentativa inicial, não sei se vocês podem ver a migração do cateter, se pode diminuir um pouquinho a luz aqui, mas havia realmente muita dificuldade de passar, e o que nós observamos foi que criamos uma dissecção na veia cava superior, retiramos o catéter, esperamos um pouquinho para continuar. É perigoso, tem que ir com cuidado. Finalmente conseguimos passar. Agora a bainha já está na veia cava superior, passando a lesão, com um balãozinho inicialmente de 6 milímetros, fizemos essa primeira dilatação. Em seguida, o próprio balão de 6 nos ajudou a fazer aquela manobra em que migramos a bainha pelo balão, e assim observamos que passando mesmo um balão de 6 ainda não passava nada pela veia cava na sua porção próxima ao átrio. Então, mesmo depois da primeira dilatação, a situação ainda era essa. Bom, aqui já estamos ao 12h12, começamos às 10h38, então com muita prudência, com muita calma, continuamos aqui aumentando um pouquinho o balão. Os senhores observem que há uma cintura muito importante. Este é o resultado que a gente obteve, mais ou menos agora, do balão 6, passamos por um balão de 10 e fomos progredindo aos poucos. Depois de achar que havia um pertuito razoável, então passamos um stent. Esse stent tem uma força radial muito interessante. Vocês observem que após a abertura, aquela luz, nitidamente a gente vê que o stent abre bem nas porções superiores e inferiores, e no meio resta uma estenose. Eu fiz uma área aqui, não sei se dá para ver bem o contraste, mas de qualquer forma essa era a situação. Houve uma pequena abertura a mais, e aí sim, dentro do stent, a gente conseguiu balonar um pouco mais, com um balão aí já 14, esse stent era o stent 16, e consideramos esse resultado um resultado muito bom. Não era o ótimo, mas estava muito bom, e achando que podia parar, e aí notamos que agora desapareceram as veias ázigos, e a veia cava e esvazia rapidamente, enchendo a artéria pulmonar, mas é um procedimento que durou de 10h18 às 12h38, portanto, 2 horas de trabalho minucioso, com calma, para evitar complicações. Aqui são outros exemplos, também, é o que a gente volta a dizer, o bom inimigo do ótimo, né? Então, mesmo não tendo 100%, esse esvaziamento certamente é suficiente para aliviar os sintomas dos doentes. Muitas vezes, lembrando que esses sintomas, aqui uma experiência inicial com o Jean Turco, apenas para mostrar aos senhores uma área que pode ficar uma indentação, sendo necessária a colocação de um segundo, mas lembrando que muitas vezes esses doentes têm causas malignas, ou na maioria das vezes, então não é necessário você conseguir um 100% de resultado estético. Aqui o exemplo de uma oclusão completa também da veia cava, e que um catéter que havia de quimioterapia facilitou a nossa passagem. O catéter está desenhado aqui, não sei se dá para ver. Ele ajudou na passagem e recanalização dessa veia cava superior. E aqui o resultado final, mostrando que ao final a artéria pulmonar se enchia muito rapidamente. Esse é o resultado dessa senhora antes e uma semana depois. Isso é outra coisa que chama atenção, a melhora clínica é quase imediata, o que se você está objetivando a melhora da qualidade de vida, o resultado é extraordinário. Eu terminaria dizendo aos senhores que a angioplastia venosa é um campo aberto, que o stent primário oferece melhores resultados iniciais e a longo prazo, que a recanalização endovascular oferece melhor qualidade de vida aos pacientes com câncer e também àqueles com síndromes pós-folibíticas, que a morbimortalidade
é menor nas destruições endovasculares do que na cirurgia aberta, a anticoagulação fundamental no pós-operatório. A maioria dos procedimentos podem ser feitos em 24, 72 horas de hospitalização. A maioria das regras também ainda são empíricas, né? Esses procedimentos nós estamos aprendendo com novos materiais, novos stents, e eu acho que agora com a procura da própria indústria em desenhar stents específicos, a gente ainda vai ter resultados melhores. E agradeço então a todos. Hoje é sábado, temos outras coisas a fazer, né? Obrigado.